Olá pessoal, aqui Daniel Oliveira, contador independente, contador top especialista no sistema ERP Bling. E nesse vídeo eu vou falar sobre os recursos desconhecidos por milhares de empresas que utilizam o sistema ERP Bling, muitos até mesmo mais de 5 anos, e não conhecem o poder das automatizações que o Bling possui e pode proporcionar para as empresas. Os números praticados pela sua empresa, eles são confiáveis? Eles são concisos para a tomada de decisão? Essa é uma pergunta que eu tenho, que eu faço para muitos empresários que pretendem ou que já utilizam o sistema ERP Bling há anos, Eu vou falar sobre a gestão financeira de modo automatizado dentro do sistema ERP Bling e mostrar por que a empresa precisa explorar o potencial dessa ferramenta em favor do seu modelo de negócio. Afinal de contas, o objetivo das finanças dentro da organização é ter uma demonstração de resultado do exercício, a conhecida DRE, ela é uma grande aliada do empreendedor. E saber utilizar ela é muito importante juntamente na tomada de decisão da empresa. Ou seja, esse relatório ele é o principal responsável por confrontar dados entre receitas, custos, despesas praticadas pela empresa, mostrando o resultado líquido e o desempenho, detalhando a real situação operacional do seu modelo de negócio. Então, é importante que a empresa ela saiba quais são os números que ela praticou em um determinado período mês, período trimestral, período semestral, período ano, Então é importante que você saiba que o Bling ele tem um mecanismo de contabilização, ou seja, ele faz o lançamento de débito e crédito de maneira automática. O Bling possibilita, e isso, como eu falei, é desconhecido aí por empresas que utilizam o Bling há mais de 5 anos e não sabem que esse recurso existe dentro da ferramenta. Então, a princípio, assim, você que está começando com o sistema ERP Bling, nada melhor do que ter um consultor top especialista, que é o nosso trabalho, o nosso serviço. Somos parceiros indicados pela própria empresa Bling para fazer a configuração para as empresas que realmente desejam ter o melhor dessa ferramenta a favor do seu negócio. E eu costumo dizer que, de certa forma, existem 4 premissas básicas dentro das organizações para se ter uma ótima gestão organizacional. Isso a gente fala lá também um pouco no nosso site, qualquer coisa você pode estar visitando, que é o www.contadorindependente.com.br. E essas premissas básicas, essas 4 premissas básicas que eu acabei de mencionar, nada mais é do que planejamento, controle, execução e revisão. Ou seja, primeiro, antes de sair executando, é bom ter um planejamento em mente. Segundo passo é você ter controle sobre esse planejamento. O que você está fazendo? Que é o ponto de partida. Onde você está, onde você deseja chegar. A execução. Quem são as pessoas que estão executando dentro da sua empresa? Isso é importante, porque vou dizer assim, o empresário é quem está executando lá no financeiro, por exemplo, operações de contas a pagar, de contas a receber. Então, o que eu costumo dizer para os empresários é, se o empresário está executando, então quem que está dirigindo a empresa? Tem alguma coisa errada, O Bling possibilita gerar lançamentos contábeis, fazer as contabilizações automáticas, tanto da receita de vendas, a mercadoria, entre outras operações, que elimina o quê? O trabalho manual dentro das organizações. Então, imagina que em uma única venda, você precisa fazer todos esses lançamentos contábeis, às vezes até um pouco mais, que é o registro da receita de venda, quando você gera uma venda através de um canal de marketplace, vendas online, e você tem múltiplas plataformas, o registro da baixa do custo da mercadoria vendida, o registro do imposto a recolher por ocasião da venda da mercadoria, o registro pelo recebimento, ou seja, você vendeu lá no Mercado Livre, e quem está por trás do Mercado Livre é o Mercado Pago, e você tem que resgatar esse valor, e nesse resgate você tem que fazer um lançamento do registro do recebimento. E por último, o lançamento aqui de número 5 seria
a baixa da tarifa bancária, ou seja, se você vendeu através do Mercado Livre, quem está por trás é Mercado Pago, e o Mercado Pago vai cobrar uma tarifa por ocasião da intermediação da venda, essa baixa também precisa ser efetuada. E o legal é que o Bling possui isso de maneira automática, né? O Bling faz esse trabalho para você, poupando o quê? Poupando erro, poupando paralisação, interrupção e melhor, né? Feito diretamente pelo sistema, você não precisa ter aí um batalhão de gente trabalhando na sua organização, ou seja, você minimiza, né, o trabalho manual, minimiza os erros, minimiza a mão de obra de trabalho, pessoas, né, envolvidas no processo. Basta você ter um profissional, vamos dizer, nível assistente, que conheça um pouco o mecanismo de contabilidade, que conta lançar débito, que conta lançar crédito, ou pelo menos selecionar qual é a conta bancária que eu vou contabilizar essa operação, né? Então, esse trabalho manual de fazer lançamento contábil, imagina que eu estou mostrando apenas uma única venda, quantos lançamentos contábeis seria necessário gerar dentro do sistema por ocasião de uma única venda, né? Agora imagina se você tem uma quantidade expressiva de plataforma de vendas, eu estou aqui no Bling, como essa empresa, por exemplo, que vende lá na Amazon, que vende na Skyhub, vende no Carrefour, no Facebook, na loja Magalu, possui loja física, está vendendo no Madeira, no Mercado Livre, Mercado Shops, Shopee, via Marketplace, Wishes e vai entrar em mais plataformas. Sem essa estrutura de contas, né, de contas contábeis, que já é um planejamento, ficaria difícil ela administrar os recebíveis que ela tem por ocasião da plataforma de vendas, né, e o controle de contas bancárias. Como é que ele está administrando essas receitas de vendas nas plataformas, né? Então, o primeiro passo é realmente o planejamento. Eu vou mostrar aqui razoavelmente que nós temos um plano de contas para se gerenciar as contas contábeis e as contas também de receitas e despesas, né? As contas de receitas e despesas, que é chamado pela própria empresa Bling, né, de contas contábeis, as contas realmente patrimoniais, e as contas de resultado que o Bling chama de categoria de receitas e despesas. Então, nada melhor do que gerenciar essas formas de pagamentos e recebimentos, fazendo com que o sistema Bling ele possa gerar a contabilização automática até das tarifas bancárias praticado pela sua empresa na operação de venda, né? Então, aqui dentro dessa estrutura, conforme criado, né, eu vou vir aqui justamente na conta no módulo, né, de pedidos de vendas no Bling, né, estou aqui no módulo pedido de vendas, e aqui nós temos algumas operações vendas que foram realizadas, data 16/10/2022, 15/10 e assim sucessivamente. Então, no pedido de venda, aqui no caso, vou dar um exemplo, né, vendeu na plataforma Magento, né. Aqui nós temos a transição, né? Para quem não sabe o que é transição dentro do sistema, lá no módulo sistema precisa configurar essa estrutura para que o Bling entenda qual é a posição de cada venda realizada na plataforma, né? Seja de marketplace, seja de e-commerce, para ela trazer o status dessa operação, como que ela está chegando. Então a bolinha amarela, por exemplo, significa que é um pedido em aberto. O pedido acabou de chegar, está fresquinho dentro do sistema. A bolinha de cor lilás é o aguardando o pagamento, ou seja, o cliente não pagou, muito provável ele comprou via boleto bancário e o boleto bancário tem lá 48 horas para compensar, né? A bolinha verdinha significa atendido, ou seja, o Bling já lançou conta e já lançou estoque, o que significa ela gerou um contas a receber e fez a baixa do seu controle de estoque automaticamente, ou seja, o Bling controla as saídas de mercadoria por ocasião do pedido de venda. Então ele fez a baixa do estoque e também fez o que? O lançamento, né, do custo da mercadoria vendida. Então isso poupa o seu trabalho manual de gestão de custo também por ocasião da venda. Existem outras transições também que vão realizar uma operação dentro do sistema. Por exemplo, a bolinha de cor cinza, né, é cancelado. Então se é cancelado, ele estorna a venda, ele estorna de contas a receber, estorna o estoque, estorna o custo da mercadoria vendida para que você tenha um controle efetivo da sua gestão organizacional, né? Então, dentro dessa estrutura, falando do pedido de venda, como eu falei, eu não vou explicar nesse módulo as transições, isso precisa ser configurado no Bling. Se eu fosse explicar isso aqui, a gente levaria horas
fazendo aí toda a configuração no sistema, e não é o propósito aqui desse vídeo, né? O que eu vou mostrar aqui é, por exemplo, chegou uma venda, né? Camila Cardoso, ele está com status aguardando pagamento porque o cliente comprou no boleto bancário. Se eu clicar aqui, automaticamente eu vou visualizar que a loja, né, foi a loja virtual Magento, e existe uma contabilização automática que precisa ser feita, como eu falei, o Bling faz, que é justamente a categoria de receitas e despesas, ou seja, as contas de resultado, que é a venda de mercadoria. No caso dessa empresa, ela é uma indústria, né, fabricação própria, poderia ser revenda de mercadoria. Então, a conta que está sendo creditada, o Bling faz isso automaticamente, poupando erros, né, que um profissional poderia estar fazendo manualmente. E olha que legal, o Bling já fez a contabilização na conta correta, onde foi gerado, né, uma receita de vendas e a contrapartida, né, cartão PagSeguro, porque o cliente comprou o produto através do boleto bancário, né? Então essa operação já tem aí uma contabilização feita automaticamente pelo sistema RP Bling para se reconhecer o lançamento contábil, né? Eu vou clicar aqui no cancelar, vamos ver essa outra aqui que acabou de chegar, está fresquinha no Bling, a mesma coisa, né? Então ele tem lá uma compra que também foi gerada através do cartão PagSeguro, boleto bancário, e à medida em que você tem essa contabilização automática por plataforma de vendas, isso possibilita você ter relatórios concisos que vão alimentar a sua demonstração de resultado e as suas contas patrimoniais de caixa, bancos, duplicatas a receber, né? Isso vai te proporcionar uma certa confiança nos números que são praticados pela sua empresa, ter as suas conciliações bancárias em dias, né, para uma gestão financeira mais efetiva do seu fluxo de caixa da empresa e assim por diante, né? Então é importante salientar que o Bling faz a contabilização automática à medida em que você está realizando transições automáticas dentro da ferramenta, né? E dessa forma proporcionar aí números, informações concisas, né, para tomada de decisão na sua organização, né? E aí um outro detalhe também interessante é que à medida em que você tem essa contabilização automática, né, por exemplo, o Bling gerou lá o lançamento contábil, né, de duplicatas a receber, fez a sua baixa de estoque, controlou lá o transporte, né, o despacho da mercadoria, a nota fiscal emitida, né? Essa operação, por exemplo, o pedido 459 do Sérgio Decílio, né? Eu vou duplicar aqui a janela, vamos ver se isso realmente reflete lá no seu financeiro. Então, lá no Finanças, contas a receber, você possui aqui o lançamento Sérgio, deixa eu ver se ele vai encontrar aqui, Sérgio Decílio, e o Bling fez justamente o lançamento contábil. Eu vou pegar aqui o valor total da venda de R$60. Observe que o Bling fez o lançamento contábil, né, no valor de R$60. Aqui na forma de gerenciar pagamentos e recebimentos, também uma configuração feita no sistema RP Bling, né? Ela proporciona calcular o valor da tarifa bancária, ou seja, R$ 2,60 é a taxa praticada pelo cartão do PagSeguro desse cliente, que calculou o valor da taxa de R$ 1,56, que é a comissão do PagSeguro por ter intermediado, né, essa venda. Poderia ser o Mercado Pago, poderia ser Cielo, poderia ser as suas bandeirinhas aí de maquininha de cartão de crédito, assim sucessivamente. Então, o cliente está recebendo líquido, né, um valor de R$ 58,44. Lá no dia 12/11 vai ser a data que o cliente possui, né, o direito de resgatar esse valor, né, para a conta dele e fazer a baixa efetivamente. Lá no dia 11 ele vai resgatar esse dinheiro acumulado, total, enfim, como ele administrar. Quando ele for fazer a baixa desse lançamento contábil, ele tem a contabilização efetuada, né, a conta que vai estar sendo baixada, que é a conta PagSeguro, né? A categoria de receitas e despesas, que são as contas, né, contas de resultado, que a Bling chama de categoria de receitas e despesas, a conta que está sendo creditado, o valor de R$ 58,44, ou seja, o Bling está fazendo a baixa, né, líquida por ocasião do recebimento desse valor. Se você clicar aqui em mais ações, né,
Você possui lá a forma de pagamento, como que o cliente está pagando. Aqui novamente repetindo, né, a sua conta lá do PagSeguro, a forma que o cliente praticou, a taxa de R$ 2,60, não teve um valor fixo, dependendo da operação. No PagSeguro tem algumas operações que ele cobram 0,47 centavos por operação, isso daria para trazer também automaticamente se tivesse uma tarifa fixa cobrada. Aqui o número do documento, Sérgio Dicílio, valor da venda R$ 60, a tarifa no valor líquido de R$ 1,56 e o valor líquido recebido pelo cliente de R$ 58,44. Então, à medida que o cliente, a empresa clica aqui, né, no salvar, ele vai fazer a baixa, mandando esses lançamentos contábeis para onde? Para a sua demonstração de resultado e alimentando também o seu fluxo de caixa. A categorização, né, das receitas e despesas, né, juros, pagamentos e recebimentos, né, é óbvio, o Bling precisa ter uma estrutura criada de categoria de receitas e despesas para se automatizar esses lançamentos contábeis, onde serão contabilizados esses lançamentos, né? Então, como eu falei, existem empresas que já utilizam o Bling aí há mais de 5 anos e não sabem que o sistema RP Bling faz esse trabalho e elimina, né, o trabalho manual de muitas empresas, de modo geral. Conforme eu havia falado, o propósito desses lançamentos contábeis automáticos dentro do sistema RP Bling é proporcionar justamente o quê? Uma demonstração de resultado, uma DRE, para que você possa apurar o lucro líquido, né? Então, de modo acumulado, janeiro, fevereiro, março, trimestralmente, você poder observar, né, quanto foi o meu faturamento acumulado no trimestre, ou no semestre, ou em um ano, né? Você consegue gerar relatórios no Bling que te demonstrem, né, qual foi a sua receita bruta, a sua receita líquida, o custo da mercadoria vendida, as suas despesas administrativas, comerciais e operacionais, as despesas financeiras, vai te dar o lucro antes do imposto de renda. Aqui no caso das despesas, né, de impostos diretos, imposto de renda, contribuição social adicional, até chegar no seu lucro líquido, né? De modo que você saiba se a sua empresa teve lucro, quanto foi esse lucro. É importante a sua empresa saber se você está tendo lucro. É importante ter números concisos para que você tenha tomada de decisão apropriada na sua organização. Se deu prejuízo, também precisa saber qual foi o prejuízo, porque é baseado justamente na informação financeira que você vai tomar decisão. Pode ter empresas, aí existem empresas que muitas vezes estão tendo prejuízo na operação e não sabem, né? A empresa está aí correndo o risco de quebrar por não ter uma gestão financeira adequada. Então o Bling ele proporciona justamente lá nos relatórios financeiros, no módulo Finanças, Relatórios, eu estou aqui justamente em DRE, né? Onde você consegue selecionar o período. Aqui eu selecionei de 1º de agosto de 2022 a 31 de agosto. Eu não selecionei desde o início do ano, porque ficaria aqui um número muito grande, e até mesmo porque essa empresa começou efetivamente a gestão organizacional financeira a partir do mês de agosto, né? Então aqui ele já pode saber razoavelmente quanto que ele teve de lucro na operação dele, né? As receitas operacionais, até o resultado líquido do exercício. No mês de fevereiro, no mês de outubro, mês corrente, né? E de certa forma ele está ainda, nessa empresa, está reorganizando toda a estrutura financeira para se gerar fluxo de caixa, alimentar o fluxo de caixa futuro também na empresa, para ele saber o quanto ele tem previsto, né, de despesas fixas, despesas variáveis, coisas do gênero futuro, né, adiante, mês de novembro, dezembro e assim sucessivamente. Então, o legal, como eu falei, o Bling absorve grande parte do trabalho manual dentro das organizações para que a sua empresa tenha, de modo efetivo, uma gestão mais apropriada das operações aí no dia a dia, né? Meu nome é Daniel Oliveira, sou contador independente, parceiro top especialista de implantação do sistema RP Bling. Caso você não tenha ainda uma conta no sistema RP Bling, cadastre-se com o nosso cupom promocional, visite o nosso site, que é o contadorindependente.com.br, cadastre-se utilizando o nosso cupom de 4 meses grátis e, em caso de dúvida de configurar o sistema RP Bling, estamos à disposição da sua empresa.
Muito obrigado pela sua atenção, desejamos aí um excelente resultado e sucesso na sua atividade e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos de dúvidas em relação ao sistema Bling, ok? Obrigado, tudo de bom para vocês.